São ideias, são conversas, são diálogos. E esse é o podcast da Ação Geral. Então hoje estou recebendo o pessoal da Bloco, Matheus, Henrique, Daniel. Três pessoas que hoje eu acho que eu posso chamar de amigos, que são já até mais de amigos, são companheiros de trabalho, aí, divisores de pavimento do mesmo lugar, vizinhos. E a gente tem tido a sorte, não sei se de vocês, mas eu tenho tido a sorte de dividir o meu cotidiano aí com vocês. Não sei, não. Então, mas tenho vocês por perto, assim, tenho vocês por perto no coração, além de estar com vocês no mesmo lugar e como vizinhos. Acho que a gente parte de uma coincidência, a gente não tinha muito conhecimento uns dos outros aqui em Brasília. Eu voltei não há muito tempo para Brasília e estava tentando. Essa é uma história, acho que nossa, assim, muito peculiar, porque eu trabalhava no Lago Sul, no escritório, e eu tinha na cabeça que eu só ia trabalhar no Morro Vermelho. Já estava marcado lá. Eu não sei se quando a gente foi aquela vez, você lembra que a gente foi uma vez no escritório do Lago Sul? Não sei se você chegou a comentar isso. Porque eu fiquei outro dia pensando, sabe que você Pois é, mas é muita coincidência, né? É esquisito, né? E aí eu tinha um escritório e eu queria ir para o Morro Vermelho. Falava, só mudo daqui para o Morro Vermelho, no setor comercial sul. E aí um belo dia eu peguei metrô, que eu também não ando muito de metrô, mas peguei um metrô e falei, vou visitar o Morro Vermelho. E quando eu aperto o botão do elevador, o elevador abre e tá o Daniel Mangabeira lá. O que você está fazendo aqui? Mas o que você está fazendo aqui? Eu susto dos dois lados. Ah, quero vir para cá, quero vir também. Vamos junto, pronto. Né? E eu acho que de lá para cá Deu certo. deu certo semana, né, cara? e foi muito rápido, foi meteórico, né? E eu acho que era um Foi tão sonho. rápido a negociação. Fica registrado aqui, né? Mas eu acho que valeu a pena a gente ter insistido. De certa forma, eu acho que o espaço que tem ali, que nós temos, comunica muito com a prática de vocês, comunica muito com a prática que eu faço também. E é muito inspirador estar ali, né? Eu acho que para vocês queriam tanto quanto eu estar ali e foi uma vitória nossa, de alguma forma, estar ali no centro, né, no centro de Brasília. Então, eu queria saber, a partir do Morro Vermelho, partindo do setor comercial sul, como que é para vocês estar ali no centro, que desafios que tem para vocês, enquanto arquitetos e pessoas que estão repensando a cidade, repensando futuros possíveis aí para a cidade, como que é estar no setor comercial sul? Cara, pra gente, a gente já trocou ideia assim por vários momentos e pra gente sempre foi aquela parte mais democrática da cidade, né? Assim, a parte onde você encontra todo mundo, você esbarra com as pessoas, né? Então, tá no meio disso pra gente sempre foi uma coisa que a gente almejava. A gente sempre teve um escritório ali por perto, mas nunca nesse miolo. Existem histórias assim de arquitetos, nossos professores ou pessoal das primeiras gerações que tinham um escritório ali, né? Eu, na minha infância também frequentava, fiz aulas de desenho ali. Então, voltar para esse miolo, eu acho que... Voltar não, na verdade, ir para esse miolo que a gente foi agora para lá, é interessante a gente estar no meio disso. Né? E é um centro de transformação também. Além de ser o centro mais democrático, a área mais democrática da cidade, é uma área em transformação e com muito potencial também. Então, a gente, desde antes um pouco dessa ideia de ir para o setor comercial, a gente sempre, né, pensou nessa ideia, passava ali, olhava o edifício. Além de tudo, o edifício em si também para a gente é um exemplo. Né? O Lelé para a gente é um dos arquitetos que a gente mais tem como referência, não só de prática mesmo, profissional, como de postura mesmo. Então, acho que juntou ali para a gente várias coisas. Né? E quando você fala de desafio, acho que o desafio partiu desde o princípio, porque quando a gente conversou com familiares, com amigos e E até clientes, clientes, né? a gente falava que ia para o setor comercial sul e todos eles falavam, não, sério, putz, mas não é uma área. enorme, né? Então, o desafio foi também quebrar um pouco essa barreira das pessoas que Esse preconceito, estavam ao né? nosso redor para fazer, olha, gente, é uma área extremamente rica da cidade, não financeiramente, rica espacialmente, rica humanamente. Então, e agora, partido, né, rompido esse primeiro desafio, acho que o segundo desafio é fazer com que aquele espaço almeje a vocação que tem. Porque, como o Matheus falou, é um espaço extremamente democrático, mas é um espaço extremamente rico como cidade, né? Com todas as incongruências sociais que a gente tem, com todas as dificuldades
arquitetônicas, né, de manutenção, com prédios velhos, mas é onde o Lúcio Costa fala, né, quando ele se referiu ao setor de diversões sul, é onde o Brasil real ocupou. E ali é o Brasil real, né? É um espaço extremamente democrático, onde você pode acessar de ônibus, de metrô, de carro, a pé, está no coração da cidade e tem vários. Bom, depois que a gente foi, também foram alguns escritórios de arquitetura de amigos nossos. A gente fez essa força para ir. Né, você montou a Index, que é um espaço super importante, né, de trazer para aquele ambiente comercial um pouco de arte. E o que a gente queria era também tentar fazer com que a iniciativa privada visse aquela área como uma área de investimento, porque eu acho que é isso que faz as coisas acontecerem, né? Então, quando a gente entra em contato com empresários, amigos, né, construtores, olha, gente, vamos para lá, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Entra com o pessoal no setor, que trabalha com o pessoal com situação de rua, para fazer com que eles também se envolvam junto com a iniciativa privada e junto com o governo, né? O Fábio Félix tem um projeto de ocupação daquela praça do metrô, que é a Praça Marielle Franco. Então, assim, a gente está ali para tentar unir forças para fazer com que o setor comercial atinja, ou sei lá, pelo menos melhore nesse aspecto de uso, né? A gente pode entrar em outra polêmica de uso, que é o uso residencial, né? Acho que tem uma coisa, isso é uma coisa interessante de tocar também. Mas tem uma potência que eu acho muito legal na área, que é essa coisa de você promover encontro entre os diferentes, né? Quando a gente fala democrático, porque é uma área muito acessível, como algumas áreas da cidade não são, a gente ali, ao descer para almoçar, por exemplo, chegar de bicicleta e tal, você cruza com gente que Brasília, de repente, você não cruzaria, né? Então, acho que isso gera, talvez, esses encontros inusitados e tal, que a gente talvez veja com mais força em cidades tradicionais, acontece ali. Não é nem só com gente que você não cruzaria, porque mesmo você morando numa área residencial, você vai, assim, o meu dia a dia, por exemplo, pegar o carro, voltar para o trabalho, parar na comercial, ir no mercado e continuar a ir para casa. Então, é um espaço onde você realmente anda a pé. A dinâmica é do A dinâmica é do pedestre, né? Tanto é que esses espaços são os melhores espaços lá do setor comercial. Uma curiosidade bacana de se falar é que antes da gente ir para lá, a gente estava fazendo 2 projetos de bares no setor comercial. Então a gente estava super empolgado. Um deles era o Bar do Lelé, até do pessoal do Criolina, junto com a Renata Carvalho, uma chefe muito bacana aqui da cidade. E veio a pandemia e acabou cancelando esses 2 projetos. E é uma coisa que, para a gente vê isso com muita importância, a gente também trazer essa turma da gastronomia, da cultura, não só um espaço comercial para arquitetos e afins, mas também trazer gente de outros caminhos, outras áreas. um setor de entretenimento, né? Onde a gente possa ir ali para jantar, para tomar um drink, para, enfim. E eu acho que para trabalhar, e o nosso papel, me coloco também nessa turma, é articular essa chegada, essa vinda, né? E selecionar também pessoas que conseguem entender o espírito, a essência desse espaço, né? Que é muito rico. Eu digo também, acho que a gente tem a sorte de estar ali, a gente entendeu, a gente está muito satisfeito, né? Acho que não tem algo a reclamar. E se a gente puder replicar isso, acho que a cidade melhora. Marcos, quando eu vou de metrô, eu saio da estação, olho assim, cara, que felicidade. Eu subo aquela escada rolante meio com um sorriso leve no rosto, sabe? Vontade Você de filmar fica- sempre, né? vontade de sempre filmar. Mas, ó, eu vou te dizer por que eu falava do Morro Vermelho. Eu morei alguns anos no edifício Louveira do Artigas, em São Paulo. E acordar era uma experiência, abrir a janela era uma experiência, ir à cozinha era uma experiência, a vista era uma experiência. E a gente está falando de São Paulo, né? Mas era um lugar que reproduzia para mim e me acolhia como Brasília. Então, o poder da arquitetura naquele lugar transformou minha experiência com São Paulo. E quando vem para cá, e eu olho que assim, eu juro, eu fiquei pensando, quais são os outros lugares que eu gostaria de ter essa mesma, reproduzir essa experiência? Tá lá, né? E é lá. Eu não consigo pensar muitos lugares. Temos agora mais, eu consigo agora
ver um pouquinho mais, mas antes eu não via, só via ali. Então era monotemático. Mas é isso, agora a gente Tanto volta. que surgiu até a oportunidade da gente ir pro Camargo Correia por causa da vista. É. Não, e a gente bateu o pé, não. O bom Esse vender. nome, Até porque o nome Não, é muito bonito. bom, muito bom, muito E a gente aceitável. conseguiu o 13º andar. Agora, uma dúvida que a gente falou um pouquinho, mas bem rápido, só para a gente passar rápido por isso. Qual a opinião de vocês sobre o uso residencial no centro? Nossa, Sim ou não? É sim, sim. 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 Resumindo, Resumindo, Eu tenho muita vergonha de dizer que eu defendo isso, porque eu não sei se eu vou ser sim, rechaçado. mas Com ressalva. tem ressalva, obviamente, né? E a principal ressalva para mim, a gente já discutiu isso mais superficialmente, é em relação ao horário de funcionamento do comércio, porque a ida né, de uma parcela residencial, um percentual pequeno dentro desse montante todo, não pode limitar o uso comercial. Entendeu? Então, assim, se você tem um bar que funciona até 3 horas da manhã, você sabe que você vai ter uma residência numa área comercial e que você não vai poder ligar para a polícia, a não ser que seja um caso de agressividade, né? Mas um bar funcionando, um restaurante, uma casa de Maravilhoso, shows. bom demais. Alguma Seria convivência que incrível. existe em cidades tradicionais. E vocês morariam lá? Essa pergunta. Então, eu moraria, mas eu acho mais interessante aquele local ter um aspecto social na residência, eu particularmente. Eu acho que vai fazer com que as pessoas se locomovam menos, porque a gente tem condição de ter um carro confortável, de ir para casa e tal, mas se você consegue colocar ali, digamos, a classe B e a classe C, vai fazer com que o cara que limpa a calçada, o cara que limpa as lojas americanas, more ao lado do trabalho, não perca 1, 2 horas, 3 horas de... Teria que ser. Eu acho que tem que ser É uma orquestra isso aí, né? É uma Difícil, né? orquestra. Uma orquestra. É Por isso é tão difícil. Mas tá, ok. Você acha que setor comercial sul, estamos satisfeitos. Agora eu queria entrar um pouquinho no escritório e na prática de vocês, porque conhecendo vocês de perto, vejo que cada um é muito diferente um do outro. Muito, assim, é um triângulo mesmo, assim, cada um uma ponta, mas eu acho que fundamentais para construir uma história que vocês estão construindo. Qual que é o papel de cada um dentro do escritório? Eu sei, todos são arquitetos, mas se não fosse arquiteto, falar assim, eu não sou o arquiteto no escritório, o que, que cada um é? O que, que vocês estão fazendo? Porque eu acho que se vocês não responderem, eu vou responder. Assim, teve um momento que a gente talvez tivesse funções um pouco distintas dentro do escritório. Eu acho que atualmente hoje não. Eu acho que hoje cada um faz de tudo, né? E eu acho que nesses 25 anos que a gente está junto, posso falar que a gente está cada dia mais junto. A gente precisa um do outro para projetar, precisa para tomar uma decisão estratégica, precisa, sim, dar uma sinergia impressionante, assim, como cresceu essa amizade. E Vamos esse, vermelho. Selou, foi a cereja do bolo. Mas você sabe que isso que você está falando é interessante, porque de fora todo mundo tem uma imagem. Sim. E é muito fácil criar essa imagem sem estar lá dentro, né? Tem pessoas que são mais expansivas do que outras. Então essa expansividade às vezes cria uma perspectiva, cria uma imagem dessa pessoa que às vezes não é tão real, né? Então isso que o Henrique está falando, é claro que há predileções, há algum tipo de certa forma assim de facilidade mesmo. facilidade, né, de trabalhar em determinadas áreas, mas esse trabalho é muito compartilhado. Sim, até porque eu acho que administrar um escritório de arquitetura não envolve só fazer arquitetura, né? Envolve comunicação, envolve financeiro, envolve estratégia, envolve atendimento, todo um relacionamento, toda uma dinâmica de operação que é muito peculiar do mercado de vocês, mas é uma empresa. É uma empresa, é um business. E quando eu vejo vocês, então respondendo a minha pergunta, eu vejo a importância de cada um, assim, eu vejo o Daniel com uma veia diplomática e um cara de relacionamento, um cara que tem essa paciência da conversa, que gosta de jogar a conversa fora, talvez, assim, é um cara diplomático. Para mim ele é o diplomata do escritório. O Henrique, eu vejo o cara... o RP. É o RP. O Henrique aceitou a minha... Aceitou ou não? Quer incrementar mesmo? Mas não é um
não creio que eu seja o RP, não. Não, não, mas tipo, O Henrique é muito. O Henrique é muito eu sei que o diplomata. Henrique também é. Não, mas é porque eu acho que talvez você é a cara mais conhecida fora de quem é de fora. E- Né? Talvez, mas isso. é a minha visão de fora também. A visão de dentro e fora, né? Agora, o Henrique, eu vejo um cara mais da estratégia, um cara que está cuidando da operação. Se de vocês três, para mim, quem paga as contas é o Henrique. Acertou em cheio. Isso é fato. Eu duvido que vocês dois paguem contas, entendeu? Duvido. Então acertei. Pronto. E as nossas. Né? E Matheus, eu vejo um cara com uma veia mais artística e com uma liberdade, talvez, ou de pesquisa, ou um incômodo de querer aplicar uma arquitetura enfim, que eu acho também que é motor para vocês, que é motor para o escritório. Sei que todos são arquitetos, todos estão pensando nisso, mas vejo de fora, vejo o Matheus mais tarado em arquitetura, assim, é o cara da prancheta, talvez, não sei, não consigo imaginar o Matheus fazendo outra coisa. Nem pensando um post do Instagram, assim, não consigo. Não, isso até que a gente pensa É. sempre. É interessante. Você está totalmente É isso, errado. é isso, é isso. Você está errado, porque, por exemplo, o post por exemplo, essa comunicação é muito feita entre nós três. Mesmo, vocês sentam. A gente faz. Agora a gente começou a tentar. Agora a Deixar na mão gente de outra começou a pessoa. tentar delegar, mas isso é um trabalho de nós três. É interessante. Com visões assim, diferentes. Você acha que tem que ir nesse caminho? A gente propõe, tipo, eu mando, aí depois a gente fala e tal. Mas assim, eu acho que todos fazem tudo, como a gente estava comentando, e existem essas talvez interesses específicos e que talvez, né? Mas assim, eu acho que todos fazem tudo mesmo. A gente conversa muito sobre livro, a gente troca ideias sobre livro, o que está lendo. Outro dia a gente estava falando sobre um livro para que a gente recomendou aquele livro? Era o Jean Bergeron, um livro do Zunto. Enfim, isso acho que Eu recomendei outro, que é o do Zé Apolo, né? exato. Mas eu acho que mas é interessante sua leitura, porque Mas você talvez o que é. Quanto por cento eu tô certo, Você Daniel concorda Magabi? Não, por exemplo, quando você dá um peso diferente para cada coisa, ou talvez assim, tipo, mais RP do que isso, eu acho que não. Mas que é uma coisa, por exemplo, que você é a cara do escritório, eu acho que sim. Mas Pra mim, não é isso. Eu discordo. Porque eu discordo. Eu não acho que eu sou a cara do escritório. Não, até porque me coloca numa posição que eu não acho que eu tenho. Entendeu? Me coloca numa posição de protagonismo numa área que eu não sou protagonista. Porque se, de certa forma, eu sou o arquiteto Daniel Magabeira, é porque eu tenho dois sócios que me fizeram ser o arquiteto Daniel Magabeira. Eu devo muito do que eu sou a eles dois. Então, essa posição de RP pode ser que eu seja um cara, aí eu posso colocar nisso, eu sou menos preconceituoso. Eu acho que dos três eu sou menos preconceituoso. Então, assim, o fato de, às vezes, me comunicar de uma maneira que seja acessível, que não seja elitista, que não seja preconceituosa, me coloca numa posição de talvez aparecer um pouco mais. Mas eu discordo em duas coisas. Primeiro, que eu sou o RP. E segundo, temas polêmicos. Eu falei que era só polêmica hoje. Porque, por exemplo, a crítica na arquitetura acontece muito entre nós três no processo de criação. Nós três temos processos criativos muito diferentes. O Matheus ele gosta de desenhar, então ele treina isso no Acertei então, né, Matheus? Isso, sim. Mas deixa eu só terminar o meu pensamento. Fazer arquitetura não é só desenho, né? Fazer arquitetura é você estar na prática, estar na obra, fazer aquilo construir. É um processo intelectual. Só que o processo criativo, não existe um processo criativo correto. Entendeu? Tem gente que tem arquiteto e nem um só para o escritório. Então, assim, tem arquitetos, se a gente pega o Nonato Veloso, se a gente pega o Carrilho da Graça,
Se a gente pega outros grandes arquitetos que a gente admira, eles trabalham com maquete física, às vezes de papel, Ainda hoje. ainda hoje. Então, esse é o processo deles. O meu processo é mental. O meu processo, eu construo na minha mente aquilo que eu acho que vai dar certo e eu coloco aquilo no papel de uma maneira muito rápida, mas eu estou pensando nesse projeto há semanas. Então, é por isso que talvez essa leitura que você faça, de ter uma pessoa que tenha uma área mais artística, e aí o Matheus com certeza é o melhor, é o que desenha melhor dos três, não tem nem dúvida disso, né? O que tem o dom de desenhar, mas não faz, por exemplo, com que entenda a importância do Henrique na praticidade do desenvolvimento desse projeto. É porque eu só estou deixando isso claro, porque às vezes, quando a gente categoriza, e eu sou contra categorizações, principalmente num trio que está se desenvolvendo bem durante todos esses anos, né? É muito difícil para o outro entender que é um trabalho em trio. E assim, sempre a pessoa quer dizer, você é responsável por isso e por isso. Na verdade, é uma coisa, acho que é uma leitura natural. É um É uma desejo leitura natural. categoria. É um desejo, é um desejo. A categoria. Mas não quero impor uma categoria, é só uma percepção, talvez da vocação de cada um. E como eu acho assim, que a sinergia entre essas vocações, entre né, os aspectos únicos de cada um de vocês, eu acho que estão fazendo um caldeirão muito bom, assim. Sim. Eu acho que está rendendo bons Por frutos. exemplo, Sem uma das peças, a coisa não vai sair igual. Não, mas sem né? a gente nunca, diferente dos escritórios, a gente nunca. E é lógico que dependendo do projeto, um vai ter uma participação maior porque vai estar lá com o cliente e tal. Mas essa participação maior não quer dizer que a importância dessa pessoa. Porque, por exemplo, às vezes o negócio está andando, aí uma pessoa chega e fala uma coisa, ou senta e aí muda tudo. Então a gente nunca assinou o projeto um mais dois, é sempre os três. Não tem um principal, um Exato. autor e coautoria. É Eu sempre não, autoria dos três. eu não consigo definir o que, Eu que é também. de cada um. Você consegue? não. Assim, Que legal. E assim, uma coisa interessante também, quando na época que eu fiz o mestrado, né, eu cheguei, isso era bem, muito cru, tinha 3 anos de formado, tal, 4 anos, eu lembro. Mas eu lembro que eu cheguei desenhando, e era uma escola que era lá na Inglaterra, no Reino Unido, que não, assim, o lance deles não era desenho, era totalmente diferente daquilo, o lance deles era processo. Isso foi muito legal para mim, para minha formação, e eu vejo isso hoje no escritório. O desenho é uma ferramenta, para mim é importante, mas eu não acho que ela deva uma ser das importante para todo mundo. ferramentas, né? Cada um tem a sua ferramenta, né? E eu acho que a gente juntando as coisas, isso tende até, porque eu acho que o desenho às vezes engana também, porque ele pode te direcionar, te uma coisa prender só, numa né? coisa que formalmente vai te prender Sempre num que eu estou conversando com alguém que desenha muito bem e a pessoa começa a desenhar a ideia, é terrível, porque nunca é aquilo que ele está falando. exatamente. Né? Se você, Aí eu falo, não, mas não é assim, mas a você pessoa define. mas o desenho está lindo, aí não tem como dizer que E não eu é, gosto de né? desenho meio assim, que nem sempre tão real. Sim. Uma coisinha ou outra solta. Para deixar uma subjetividade, Claro. né? Mas assim, isso é legal. E outra coisa que eu comentei com o Daniel é a questão de uma coisa até que eu discordo dele, a questão da preconceito. Assim, não é questão de preconceito, eu acho. A gente é muito criterioso assim, com o que a gente vai falar. Pelo escritório, né? Cada um tem a sua vida pessoal e faz Sim. coisas pessoalmente. Mas, tirando isso, a questão que eu não acho que é questão de preconceito, se vai postar ou não, acho que cada um tem uma personalidade mais diferente. Assim. Um é mais, por exemplo, eu sou muito mais reservado nesse aspecto. E não digo que isso é bom ou ruim, é só uma questão de personalidade. Característica. E acho que é por isso que você aparece mais, não é porque a gente decidiu que você vai aparecer, não. É porque você Mais é confortável para característica, você. assim, você é mais confortável com isso e no fim das contas é bom também, porque acaba que por essa característica as pessoas conhecem. Né? Aliás, Daniel, eu nunca postei nada no Instagram. Você pode me ajudar a fazer a consultoria? O Mas que você vai O fazer? que eu vou fazer? Eu acho que o bacana é que a gente é de uma geração que pegou exatamente a transição do analógico para o digital. Então a gente usa recursos analógicos, desenho, apesar da gente não desenhar tão bem quanto o Matheus, mas a gente continua desenhando. É muito prazeroso pegar um papel manteiga e fazer um desenho. Você fica em êxtase, né, às vezes. Como também é prazeroso hoje você trabalhar numa maquete eletrônica. E às vezes a gente entra nesse transe
e esquece de almoçar, esquece de comer. E uma coisa interessante que eu acho que nesse processo que a gente está comentando do desenho, da maquete, é que a gente raramente faz maquete eletrônica. Raramente, assim, maquete eletrônica fotorrealista, agora a gente está fazendo. Mas a gente nunca foi tarado por isso. Nunca foi assim, quero fazer maquete que o brilho seja exato. Exatamente porque a gente acha que isso, você define demais a coisa ali naquele momento, sabe? Então, é legal ter uma margem para isso se desenvolver, até durante o processo de construção. Sim. Você ajusta e tal. Lógico que no processo de uma empresa, às vezes, é mais difícil fazer isso. Uma coisa mais, Sim. sei lá, um edifício, uma coisa assim que é mais, que você tem menos controle sobre aquilo ali direto, é mais difícil. Só que quanto mais a gente tem isso, a gente fica mais feliz de Perfeito. definir mais para frente, sabe? Mais orgânico o processo, né? É mais processual. Agora, falando em processo, eu tenho uma certa curiosidade de saber como é que é o processo de vocês. Vocês estão falando que parte de um desenho, aí o outro está pensando, aí o outro desenho ali, fez uma maquete eletrônica. Não dá muita briga, não? Do tipo, desenho, eu quero quadrado, eu quero retângulo, eu quero circular. Eu vou te dar um exemplo de como o que acontece. Às vezes eu estou passando em frente ao computador. Às vezes não, isso acontece muitas vezes. Eu olho para a tela do computador em fração de segundos e eu consigo dizer o que está alinhado e desalinhado. É muito maluco. Eu realmente nem entendo como isso acontece. Aí diz, olha, essa luminária está desalinhada. Eu disse, não, não está não. Aí a pessoa vai lá, tá um pouco. Tem um engenheiro que trabalha com a gente que, enfim, aí ele que construiu inclusive a obra da São Geraldo, que é o Fernando Grid, numa outra obra que a gente fez. Eu olhei para a luminária no teto e falei, olha, essa luminária está desalinhada. E ele, que é super, né, certo das coisas, aí falou, não, não está não, você não pode medir que tá. Tinha 3 milímetros de desalinhado. E ele ficou indignado com aquilo. Então, assim, o meu processo é muito visual e mental. Sim. O meu treino mental e visual aconteceu nesses 25 anos de profissão, ao ponto de realmente construir essa obra, às vezes, ou uma reforma de um apartamento, ou um edifício, ou uma casa. Mas é muito interessante, comigo, pelo menos, acontece dessa maneira, entendeu? Eu vou construindo isso e quando eu coloco no papel, ele meio que já está... Mas é um projeto que está aberto e cada um contribui ou cada um... Não, cara, aí o que acontece? Aí tem a fase da crítica. Sim. E aí pode mudar tudo. Entendeu? Não, Pode uma das chegar coisas que eu acho que mudou muito nesses últimos anos, assim, que eu acho que eu posso dizer por mim, é que a gente aprendeu pelo menos a minha parte, desapegar um pouco do ego. De eu ter feito aquilo e aquela ali é melhor, sabe? Tipo assim, que a gente aprendeu que sempre pode melhorar. Sempre se alguém chega e... Lógico, é um processo, não é que alguém chega e vai falar e vai aceitar, né? Mas é uma negociação. Mas sempre o resultado dessa negociação é positivo. Tanto entre nós quanto com o cliente também. Porque o filtro do outro colabora, né? Tipo assim, a gente agora está começando uma primeira casa que a gente está fazendo em Portugal, muito legal, um cliente casado com uma brasileira. O Daniel começou um negócio, aí eu sentei com ele, a gente viu, não, vamos fazer uma implantação tal. Então vamos testar essa ou outra. Aí o Daniel fez um negócio, eu fui lá, puxei, a gente sentou, por que você não faz isso? É sempre um processo não linear, entendeu? Às vezes não assim, não porque essa implantação já estava definida, né? A gente já tinha definido aquela coisa do... que não deu certo. Que não deu certo. Então, o legal que eu digo assim, a gente está experimentando processos diferentes também no meio do caminho. Essa de Portugal, a gente apresentou uma implantação volumétrica, assim, sem nenhuma pretensão de materialidade, de nada, para o cliente, que era uma coisa que a gente não fazia. Só para mostrar a questão de sol, o próprio estudo. O funcionamento da casa dentro do terreno. De uma maneira muito etérea, assim. Você nem sabia se era concreto? Porque, na verdade, assim, foram esses 2 últimos clientes que a gente fechou. É interessante, porque eles fecharam com o intuito de fazerem parte do processo. Legal. Eles falaram, olha, a gente quer que vocês entrem em contato com a gente em cada definição de etapa, para a gente entender. Hoje em dia, E aí a gente apresenta cada etapa. Imagino que são clientes que amam arquitetura. São clientes. Uma, inclusive, é arquiteta. Aí eu também acho, quando eu for construir minha casa, vai ser assim. Inclusive, Vou ter que ser estagiário. Não, e é muito legal, cara, porque há uma riqueza. Primeiro que, assim, quando a gente faz isso, a gente também apresenta para a equipe, né? Então, a equipe também participa desse processo. Então, quando a gente tem mais uma pessoa, se a pessoa contratou a gente, é porque já tem algum tipo de afinidade. Então,
seria muito difícil fazer isso com uma pessoa que pensa diametralmente oposto a gente, né? Mas é enriquecedor, está sendo enriquecedor. A gente, acho que ao longo dos anos, foi ajustando os processos e aí a gente sempre também ficou aberto a processos serem adaptados. Cada projeto, agora teve também um que o Henrique começou como se fosse uma coisa que a gente nunca tinha feito. Eram duas casas de amigos, né? Muito complexas em termos de programa extenso, casas grandes. Ele sentou e foi organizando, assim, como se fosse um organograma. E aí a gente depois, com essa primeira, a gente nunca tinha feito isso, a gente meio que fazia uma outra coisa. A gente, vamos tentar esse processo, vamos ver se funciona. Aí a gente sentou, começou a meio que olhar aquilo ali e Destrinchar. entender o espaço, né? E deu super certo também. Deu Então, super certo. Demais. Mas tem algum momento que tenha mais ruídos? Eu quero polêmicas, gente. Onde que dá ruído? Briga, mas assim, uma briga sempre com respeito, Mas, ó, sempre. se eu fosse, né, sócio de vocês, eu tô aqui desenhando e eu tô assim muito. Empolgado. A questão do ego, eu acho que é difícil. Por exemplo, pô, muito tô muito empolgado com isso aqui que eu quero. Acho que eu quero isso pro cliente e a casa é desse jeito. Aí chega o outro e fala, não é isso. Até porque, Marcos, o que acontece? A gente também tem que se desvencilhar de algumas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes, eu posso dizer, às vezes eu não confio numa decisão que o Matheus ou o Henrique tomou. Eu disse, olha, cara, não sei, eu tenho dúvida. Mas quando os dois falam assim, olha, pode acreditar que vai ficar perfeito, a gente abre mão. Entendeu? isso rola. Existe Deixa essa. comigo que eu Deixa eu topo. acho que isso vai ficar bom. Olha, isso Eu fica queria muito testar bom. isso. Quando eu acho que não vai ficar bom, quando eu tenho certeza que não vai ficar bom, aí a gente Sim. discute, né? Mas quando eu acho que não vai ficar bom, há sempre uma fase de liberação. Você, Até porque às vezes tem um interesse, a pessoa quer testar alguma coisa nesse projeto. Lá sabe o que aconteceu? Acho que semana passada. Eu estou capitaneando um projeto corporativo e eu acabei fazendo uma graça, assim, de uma pintura. Aí mandei para os dois. Cara, tira essa merda. Isso tá gratuito, Bom, mas isso não. tá gratuito. Eu assumi que estava gratuito. Tá bom, Porque às vezes você quer fazer uma A gente fica nessa de assim, por que esse negócio tá aí, sabe? Tipo, Sim. por que você fez isso? Tem que ter Tem que justificar. justificar. Não pode ser. para quem Mas são aí quando perguntas você que a gente- tira, você fala, cara, realmente está ruim. Como eu pensei nisso? Mas isso é legal, sabe? De você não ter aquela coisa. "Oh, eu quero. Parece coisa de marra. Mas é como vocês têm, acho que, backgrounds distintos, né? Histórias diferentes. Imagino que cada um está se inspirando em algo diferente. Então pode ser num jardim, aí o outro se inspirou numa roupa, aí o outro se inspirou, enfim, numa viagem, Filme, sei lá, um uma filme. viagem, né? Então, juntar essas referências, essa alquimia aí de vocês, é bonito de ver que vocês conseguem fazer isso com qualidade. Porque, né, são 25 anos, é isso? É um casamento longo, já assim, bodas de... Vai ser, né? Que é 98, 99, Vamos assim, segurar, 24, quase Não, em 25 98 anos. a gente começou a trabalhar informalmente. Ah. Já existia. Como é que começou? Eu não Então, sei a isso. gente trabalhava num escritório chamado Do Arquitetura. Éramos os estagiários desse escritório. E a gente. Quer dizer, o Daniel pegou um trabalho para fazer por fora e me convidou para fazer junto com ele. A gente fez esse trabalho, deu certo, aí depois do próximo a gente chamou o Matheus e Não, tinha, eu acho que a Ana Paula foi primeiro. uma outra. tinha uma Não, o outra. primeiro foi o Henrique. Não, antes de mim. Ah, tá. E tinha a Ana Paula, que trabalhou com a gente até 2008. E a gente começou assim, trabalhando, fazendo reforma. Era o escritório Na que cozinha amigo. do pai do Matheus. Mesmo? Do Henrique. Área de serviço. Na área de serviço. Um mesão lá. Tipo a Apple. É. Nascendo, né? Uma empresa de garagem. Mas era uma época interessante que anos 90 não tinha trabalho, assim, cara, não tinha muito escritório. Tinha um ou outro escritório aqui. Esse escritório que a gente trabalhava fazia projetos de sinalização de shopping center. Assim, era o A grande. gente fazia pouco arquitetura, não fazia Pouquíssima tanto. arquitetura. A gente não pode dizer que a gente aprendeu a fazer arquitetura lá, porque era tipo, fazia uma ou outra coisa, mas o forte deles era sinalização. Um dos sócios era formado, era arquiteto, mas tinha uma especialização nisso. E era uma época que é um tipo de trabalho que tinha muito, né? Tinha muito e não tinha quase ninguém que fazia. Sim. Então eles praticamente faziam todos os projetos. Hoje em dia são poucas empresas que fazem Exato. esse sistema. O sistema é complexo, né? E a gente, durante um bom tempo da nossa carreira, a gente fez esse tipo de trabalho Legal. e que, em determinado momento, não estava fazendo mais sentido para a gente.
A gente parou de fazer. Mas esses caras eram muito organizados, assim, empresarialmente. Então, eu acho que eles influenciaram muito positivamente para a gente iniciar um Isso processo. mesmo, Eles né? viam isso como empresa, assim, Organizado. uma coisa que Mas- a gente não tinha. Na faculdade você imagina uma outra coisa. Assim. Mas lá vocês, nessa reunião de vocês se imaginavam como são, já tinha um propósito alinhado? Já tinha, né, vamos ser o maior escritório de arquitetura de Brasília, Cara, ou vamos já- representar o Brasil? Tinha alguma coisa assim? Vamos ganhar dinheiro demais? Sempre falou em sei metas, isso. Henrique, desde o Eu tinha- início, desde o primeiro ano, assim, eu tinha cara, essa quais são as vontade. nossas metas para o próximo ano? Era assim, vamos ficar aqui agora sem escritório. Daqui a pouco acho que vale a pena alugar uma sala. Agora eu vou sair do escritório e vou ficar full time lá no nosso. Aí depois o outro sai. Fica metade do tempo aqui, aí a gente consegue se organizar. Assim, foi muito organizado isso. Assim, em termos de... Mas, ao mesmo tempo, foi um processo... Paulatina. Isso Não permitiu, foi que a algo gente, rápido. isso permitiu que a gente amadurecesse a nossa prática, sabe? Sim, Porque esse olhar do Henrique, que eu então acertei na minha definição, favoreceu demais o business de vocês. Deu terreno para que isso acontecesse. Olha aí, Foi assim, essencial. eu li o Achei que ele Não, discordar é- de gente. Não, assim, a lembro gente disso. não seria, a gente Sim, entendeu? sim. Eu li outro dia um negócio muito interessante, que eu não estou lembrando onde foi. Mas acho que era uma reportagem antiga sobre gerações de arquitetos brasileiros, né? Porque a gente aqui, Latinoamérica, né? América Latina, a gente lida com crises econômicas uma atrás da outra, instabilidades e tal. Então tem muito escritório com muito potencial que nasce e morre, porque Sim. ele não consegue sobreviver. Não é Óbvio. nem ser bom arquiteto ou ruim. Porque a maioria das empresas brasileiras morrem em 2 anos de Lógico, existência, exato, né? não só de Então, arquitetura. Arquitetura né? talvez seja até mais difícil, porque lida com outras dificuldades. Então, a nossa área é uma área que também, durante esses ciclos econômicos, é a primeira que é Sofre, afetada, né? né? Sim. Eu li esse negócio e falei, caramba, é um fator que ninguém fala, mas assim, você conseguir se organizar para sobreviver e ainda continuar fazendo arquitetura que você acredita é uma coisa quase, tipo assim, Sim. é uma das grandes tarefas do escritório de arquitetura, né? Então, eu acho que essa organização, se a gente não tivesse tido, não sei se a gente estaria aqui, sabe? Porque Sim. permitiu que a gente fizesse arquitetura com calma, errasse, voltasse atrás. Tanto Sim. que a gente consegue delimitar que a partir de 2008, mais ou menos, foi tipo quase 10 anos depois que a gente se formou, que a gente começou a fazer as primeiras coisas que a gente começou a ver que faziam sentido pra gente, assim, em termos de linguagem, em termos de o que a gente estava buscando, sabe? Sim. A gente se encontrou A gente se encontrou. Exato. Tanto que a gente 10 anos depois. 10 anos depois. Então foi resistência, né? A Foi resistência. porque poderia ter acabado ali. A gente se reencontrou, foi um processo um pouco traumático também a saída dessa sócia. Então acho que foi um... E é interessante que todo trauma, né, você aprende com esse trauma e você tenta melhorar. Então acho que foi muito legal porque houve essa interação, cara, vamos Melhorar com isso, né? Crescer com isso. crescer com isso. Não sei se melhorar, mas crescer com isso. O que é que a gente pode aprender para no meu caso, né, que eu quis sair, eita, lá vai entrar em tema polêmico, é porque eu quis sair da sociedade. É mesmo, não sabia dessa. Então, Era uma aí- briga pesada que rolava. Mas foi o título do podcast é que sair da sociedade. E aí aconteceu uma coisa que acabou nós três ficamos juntos, né? Eu estava no Rio na época, eu estava trabalhando lá. Eu nem estava aqui. Estava trabalhando em outro escritório. E aí, cara, aí foi muito bom, sabe? Legal. Foi muito. Eu acho que foi bom para todos, para ela também. Porque ela encontrou o caminho dela, a gente encontrou o nosso caminho. Que bom, que bom. É bom quando é assim. Eu estava tentando lembrar aqui de uma coisa que eu sempre falo, mas que eu não sei se é verdade. Que acho que eu até te falei já do Campo Baeça, né? Ele dá aula lá na VAR, que ele dividia a turma entre não arquitetos, filhos de arquitetos e não filhos de arquitetos. Uau! Eu não sei se ele faz isso, porque ia ser Vocês são filhos de polêmico. arquitetos? Não, isso que eu ia comentar. Ninguém na família? Ninguém Zero? na família. Então a Zero, gente vê zero. muito esses 10 primeiros anos, ou um pouco Legal. menos, como nossos anos assim, de tentar entender a profissão, porque a gente não tinha contato nenhum antes de trabalhar Que com isso. demais, que demais. E aí dizem que ele fazia isso. Ele começava, aí a turma de filhos, eles já começavam bem mais adiantados. Eu tive um pouco de contato. Minha mãe, quando morou na Bahia, ela chegou a construir algumas coisas pequenas. Foi quando a própria casa, eu lembro muito bem da minha casa em Itabuna, que eu sou baiano, né? Em construção do início até o final. Lembro de uma padaria que minha mãe construiu do início até o final. Lembro de outra casa que minha mãe... Então aquela foi o meu contato com obra. E é interessante porque
além desse contato micro que eu tive com a obra, eu tive contato muito com música. Eu sou arquiteto grande, parte por causa da música que eu estudei. Então, acho que uma família de advogados, fazendeiros, né, empresários e tal, não tinha ninguém da área artística. Então, esse contato, pelo menos da minha parte, aconteceu dessa forma. Acho que as famílias sempre apoiaram, né? Nós, os três, assim, sempre Meu pai tiveram, não. né? Mas seu pai não quis. Meu pai, não, por que você vai fazer arquitetura? Mas porque eu quero, não, porque todo engenheiro pode ser arquiteto, mas o arquiteto não pode ser engenheiro. Porque Essa é a visão que você meu pai é engenheiro agrônomo, Sim. entendeu? Então É, era não pode, não. outra mentalidade, assim, ele trabalhava com plantas, era outro tipo de coisa. Eu conversei aqui com a Valéria Gontijo também, ela é filha de um engenheiro, com formação em engenharia, e o pai falava a mesma coisa. Então, é fruto de uma geração, né, que pensava assim, arquiteto não vai ganhar dinheiro, arquiteto não sobrevive, não paga as contas. E fruto um processo de profissão que se afastou muito de estar no canteiro resolvendo o problema, né? Que a gente vê muito do Lelé, por exemplo, que a gente fala. É exatamente o contrário da visão que as pessoas talvez tenham do arquiteto hoje em dia, né? Mas, De uma coisa distante do fazer. mas hoje, nessa era do Pinterest, nessa era onde Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vê uma casa legal lá, a gente pode copiar, as ferramentas estão aí para todo mundo. Como que o papel, como fica o papel do arquiteto, né? Vocês sentem que está sendo desvalorizado de alguma forma ou que é difícil de exercer a prática de vocês? É mais difícil hoje do que seria na fantasia de vocês 10 anos atrás, 15 anos atrás? Assim, no nosso caso, acho que não, né? No nosso caso, hoje tem sido menos difícil, porque quem chega até nós já viu alguma Um coisa. filtro, né? Então, assim, tem uma parte do nosso trabalho que é essa conversa. A pessoa sentar na nossa frente, a gente entender o que ela quer, seja uma casa, seja um edifício, alguma coisa assim. Então, essa parte, eu acho que as ferramentas têm ajudado. Eu acho, lógico que no futuro isso pode mudar, né? Mas, assim, enfim, para a gente não vê isso. Eu acho que, assim, eu sou talvez otimista, assim. Eu acho que as gerações, não só nossa, mas outras que a gente tem mais contato, tem se reaproximado dessa coisa de você estar na ponta ali, sabe? Assim, você coordenar, você saber escolher a melhor estrutura a ser utilizada, a que faz mais sentido, fugir de... A gente ouve muito falar assim, né? A gente ouve falar, que arquiteto, a gente ouve falar isso muito de construtor aqui no Brasil. O que você vai chamar arquiteto? O cara vai criar só problema, vai fazer coisa que é difícil. E no fim das contas, O muitas arquiteto vezes está acontece. resolvendo os problemas, né? Tipo, quando a gente pensa no Morro Vermelho, que é revolucionário, né? Aquilo ali é uma aula de como a gente pode pensar em... Ele conseguiu um andar a mais, dizem, né? Coisa que não era permitida à época. Tem essa coisa da ventilação, e é um prédio super adaptável hoje em dia. São soluções arquitetônicas, Que nascem né? do arquiteto, né? Lógico, engenharia ali, mas assim, eu acho que essa reaproximação que a gente busca, e a parte da geração que eu vejo também, às vezes até a gente construindo, a gente não faz, mas muita gente que a gente conhece constrói também. Que talvez é muito parecido com o que era aqui nos 70, Entendi. 60. Eu acho que isso pode recuperar um pouco do papel que a gente perdeu. E complementando a pergunta, talvez assim, como criar uma imagem de vocês três ou de vocês bloco arquitetos, uma imagem que represente a prática de vocês em um momento de imagens tão efêmeras, tão rápidas ou de uma velocidade tão grande e de muita cópia e de muita, enfim, impermanência. Como é que Marcos, a gente não é preocupado muito com isso, não. Sendo bem. isso acontece organicamente? Porque, por exemplo, teve um projeto nosso, chama Casa das Praças aqui, que foi um projeto premiado que a gente teve no Brasil, que um amigo nosso português mostrou uma casa em Portugal que era exatamente igual. O cara fez um copy-paste. Ele fez um copy-paste da numa casa escala menor, numa escala mesmo menor. apertadinho. Então, assim, isso foi uma coisa, a gente ficou chocado. Só que isso, a gente também não inventa nada do zero, né? É sempre uma influência, uma referência de outros projetos. Então, com certeza deve ter elementos nos nossos projetos que são, às vezes, literais em outros projetos conhecidos. Mas eu não sei, eu não me preocupo muito. Assim, voltando àquela ideia das imagens, né? A imagem em 3D cada vez mais realista, assim, a ponto de você não conseguir perceber o que é real ou não, isso acho que cada vez vai ficar impossível de você saber o que é e o que não é. Construído. Não. Principalmente com a inteligência artificial, né? Exatamente. E aí você vira uma colagem. Mas eu estava... a gente conversa muito sobre isso outro dia. A arquitetura é uma experiência que tem que ser vivida mesmo, né? Então, assim, essa experiência... Hoje em dia a gente faz muito isso. Quando clientes aqui de Brasília, a gente leva
os potenciais clientes ou clientes para visitar obras prontas nossas. E é uma outra coisa. Então, por isso que a gente não se preocupa muito em fazer imagens assim, ultra realistas, porque é uma coisa que virou tão normal, lugar comum, que é uma ferramenta importante, mas a gente acha que não é o fim, né, assim, Eu tenho lidado muito com artistas, eu acho que desde o começo, assim, do meu entendimento intelectual, assim, do que eu comecei, do meu universo de interesse, eu sempre visitei muito ateliês de artistas, sempre vi muitos processos, né? Como é que, com o tempo, ele cria uma identidade a ponto de ser reconhecida. Então, essa eu acho que é o meu maior objeto de pesquisa, né? Como que a gente é reconhecido. Então, eu vejo muitos aspectos do trabalho de vocês que foram se destrinchando com o tempo. Uma obra puxa uma nova solução, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. E essa linha do tempo está muito marcada, mas eu queria saber de vocês o que tem nessa linha do tempo que é constante. O que é de vocês? Se é que a gente pode falar de vocês, mas assim, o que vocês entendem que categoriza, que coloca vocês numa gavetinha? Que gavetinha é essa? Olha, tem uma palavra que a gente costuma utilizar muito que é pragmatismo. Então, nesse sentido, quando o Henrique falou, colocar essa coisa não gratuita, por isso que a gente é muito crítico, né, a respeito do xingamento. Então, esse pragmatismo faz com que a gente tente sempre fazer as coisas terem lógica, fazerem sentido. Subracional, então. Nesse sentido, mas o racionalismo, eu acho que de certa forma exclui um pouco o viés artístico. Isso que o Henrique colocou, né, que é uma licença poética, uma licença artística, está presente no nosso projeto. Não vou dizer que a gente é 100% pragmático a respeito, mas o nosso olhar está sempre voltado para tentar chegar a uma solução que seja esteticamente bonita, sem o menor problema de falar isso, né? A beleza faz parte do nosso trabalho também, e faça sentido. Nesse sentido, seja pragmático em relação a custo, ao cliente, a resposta que a gente vai dar ao cliente, ao sistema estrutural que a gente adota, né? Ao tempo de construção, ao terreno. O Lúcio Costa falava, inclusive quando você entra na página do IAB Nacional, tem lá, o que é arquitetura, né? Aí você tem milhões de definições possíveis. Eles colocam o Lúcio Costa, né? Uma descrição. Ele fala que é construção com intenção. Ele fala intenção plástica, né? E essa intenção né, enfim, pode ser várias coisas, pode ser uma experiência nossa, enfim, subjetiva, que você volta ali. Mas se a gente olha, por exemplo, olha, por exemplo, a Casa dos Tijolos Brancos, que a gente publicou agora aqui, aquela parede de tijolos, ela é bonita esteticamente, ela é um mural, mas ao mesmo tempo ela é uma proteção solar. Ou Tem uma uma outra função, casa, né? tem uma função, né? Ou é uma outra casa que a gente faz umas vigas e bota umas lajezinhas que são lajes que são economicamente interessantes, e a gente começa a tirar uma dessas lajes e criar um efeito de clarapóia que vai, enfim. Então, a gente vê muito isso, esse pragmatismo com esse veio um pouco mais aberto, só que a gente vê um paralelo muito grande também com o que os arquitetos das primeiras décadas da cidade faziam, né? A gente falou do Lelé aqui, como é que a gente hoje está numa posição que a gente consegue ver essa arquitetura, como é que ela envelheceu. Envelheceu bem, envelheceu mal, ela é fácil de manter, não é? Né? Que a arquitetura a gente tem que pensar no tempo dela, né? Assim, então a gente é muito interessado em pensar como é que isso vai ser. Então a gente toma essas lições. Eram arquitetos que trabalhavam muito com essa visão pragmática de construção, manutenção, rapidez, não tinha tempo para fazer supérfluos ou gratuidades, talvez, né? Mas ao mesmo tempo existia uma poesia ali no jeito de fazer as coisas, né? Então, sem excessos, né? Sem excessos. E você vê como a arquitetura que perdurou, né? A gente vê que, por exemplo, o Morro Vermelho de 74 talvez seja o prédio de escritórios mais legais do Brasil até hoje. Eu acho que do Brasil. Do Brasil. Retrofitadíssimo, né? Agora, eu acho que uma outra palavra que define muito o escritório é a versatilidade. Porque a gente tem tanto projetos residenciais, comerciais, corporativos. Eu acho que a gente consegue... Eu acho que vocês são um dos únicos escritórios que conseguem sair dessa zona só residencial. Exatamente. Eu vejo a gente tem, gosta disso, né? projetos institucionais, né? Projetos, né? Públicos, enfim, expografias. Vejo que vocês se aventuram por outras searas aí, né? Essa versatilidade, ela alimenta a gente também, né? Porque, por exemplo, a gente fez o stand da Docol na Revestir esse ano.
arquitetura efêmera. A gente pegou todo o conhecimento que a gente tinha na parte de estrutura laminada, né, de madeira, MLC. e fizemos um stand que recebeu até o selo de sustentabilidade no meio da feira. Legal. Então isso é muito bacana, sabe? De você não se especializar. A ideia, eu acho que assim, a gente é conhecido até pelos projetos residenciais que a gente tem feito, mas a gente consegue estar trabalhando em diversas áreas aí e tendo reconhecimento, né? Eu acho que A gente pega a experiência de um e aplica no outro. Isso para a gente é muito bom. a gente tem prêmio em projetos comerciais, né? O Mané, por exemplo, foi um O restaurante Norton, um prêmio da Unesco que a gente recebeu. Então, assim, é diferente. E ver essa linha do tempo, onde o Matheus estava falando de respeitar, né? Não é nem respeitar, mas assim, de se basear no que os arquitetos estavam fazendo nos primeiros anos da cidade, pegar o que de melhor teve ali e trazer para agora, eu acho que é muito coerente, né, para a cidade. Acho que vocês devolvem para a cidade, fazem a cidade crescer nesse sentido de identidade, porque tem gente que faz casa colonial em Brasília e é esquisito, né? Fica, mas tudo bem, respeito também quem quer uma casa colonial, não tem problema, mas eu acho que quanto mais coerente, mais sinergia tem com a cidade, melhor. E vejo que vocês estão em busca disso. A gente acha que, assim, como... Essa palavra que você usou, desculpa te interromper, Matheus, coerência é uma palavra interessante, eu acho. É uma palavra boa, sabe, de resumir isso. Porque talvez o pragmatismo faça com que a gente seja muito linear, né? E às vezes não. Essa coerência faz... Exato. Coerência pode assumir várias formas. Pode assumir várias formas. Eu acho que a gente, o que foi que outro dia comentou, até comentei com vocês, um cliente nosso que procurou a gente, fui de apartamento na 308, que é a cada modelo, e ele tinha trazido vários, assim, ele falou, não, eu gostei do projeto de vocês, que ele é muito, eu não sei se ele usou a palavra coerente, mas ele usou que tinha poucos elementos, assim, não era muita coisa, assim, junto, ele conseguiu identificar que a gente trabalhava com poucos elementos, e é uma coisa que a gente tenta fazer mesmo, assim, né? Vamos tentar reduzir ao máximo, tirar o que a gente vê que não é essencial, porque aquilo ali tende, de alguma forma, a perdurar, tanto a linguagem quanto a resistência mesmo. Sim, sim. E, bom, acho que para fechar, porque acho que essa conversa dura mais 3 dias, se a gente deixar. Mas eu queria Depois saber... eu bate volta, Aí ferrou. Aí eu travo. Mas eu queria saber, assim, nessa linha de passado, presente e futuro, né? O que vocês esperam para Brasília e como que vocês esperam colaborar, ou deixar um legado, ou o que vocês imaginam de Bloco Arquitetos no futuro? Para onde que estamos indo? É um caminho melhor, é um caminho pior? As coisas estão piorando, estão melhorando? O que vocês estão vendo? Cara, eu falo que sempre que arquiteto tem que ser otimista, né? Eu falo, não, cara, é muito otimista. Eu tenho uma visão muito otimista, né, em relação à cidade. E eu acho que Brasília, ela é uma representação, apesar de todos os problemas, do que a gente pode alcançar, né? Apesar, assim, a arquitetura não resolve sozinha as coisas, né? Mas, assim, como manifestação cultural, técnica, enfim, eu acho que é uma manifestação muito bonita de que a gente pode conseguir como cultura. Então, eu acho que não só a gente, você e outras pessoas, até essa galera mais nova aí, cada vez mais tem visto o valor nisso. Tem tentado recuperar, talvez, uma coisa que por diversos motivos parou, né, teve uma interrupção e não floresceu como deveria. Então, acho que dá para a gente recuperar um fio da meada e chegar, enfim, junto com outras coisas, não só a arquitetura, né, junto com o desenvolvimento social e outros econômicos e tal, a gente transformar Brasília em uma cidade muito melhor. Eu acho que existe essa consciência que eu vejo que pode dar bons frutos. Vocês também ainda acham que Brasília é uma cidade ainda do futuro? Ainda... a gente recebe muita gente no escritório, né? Pessoal de fora que vem e quer visitar a gente e fala muito bem de Brasília. Todo mundo fala muito bem, assim, fica realmente encantado com a cidade. Eu sou daqui, eu sou suspeito para falar também. Da Gema. Eu acho Brasília uma das melhores cidades do mundo, além do Brasil. Gosto de morar aqui, não penso em morar fora. E eu acho que eu acho que é bem por aí. Eu acho que a crítica não exclui o otimismo. Eu sou otimista, mas talvez eu seja muito crítico. Então, essa crítica é em todos os sentidos, sabe? Eu não acho Brasília uma cidade perfeita. Eu acho que Brasília tem muito problema. Mas mesmo dentro desses problemas presentes,
eu vejo com otimismo o que pode ser melhorado. Ainda que essa melhora possa interferir no projeto do Lúcio Costa. Então, quando eu falo a respeito, a gente fala a respeito de residência no setor comercial sul, isso tem muita gente que é muito contra. E eu entendo esse perfil porque é um patrimônio da humanidade. Mas Brasília tem uma, uma pujança, não apenas, eu posso dizer arquitetônica, eu posso dizer cultural mesmo, de várias artes, né? Você é um grande expoente disso, você está vendo isso acontecer aqui em Brasília, tentando fazer isso ser visto, não é nem às vezes reconhecido, né? Mas visto para fora, que é óbvio que a gente tem uma concentração de comunicação no Sudeste, mas tem uma riqueza de pensamento que está acontecendo em Brasília que precisa ser comunicado. Tá vendo? Vai durar 3 Então- dias nosso podcast, porque eu quero falar disso agora. Agora eu vou falar. Então, e nesse sentido eu vejo com muito otimismo assim, o que vem. Mas, novamente, a gente não pode se esquecer que no plano original também tem muita coisa ruim. Né? Também tem coisas que precisam ser funcionava, melhoradas, que não funcionavam. A cidade foi pensada numa época, gente, ruim hoje, tá? Naquela época era maravilhoso, porque não é nem isso. Por exemplo, a gente estava nesse grupo brincando, assim, colocando para variar, coloquei umas críticas lá, e estava definido, olha, tem algumas áreas de Brasília que são muito ruins do ponto de vista do pedestre, do usuário, né? Porque é extremamente viário. Mas Brasília foi pensada numa época em que o viário era o principal e não o pedestre. Então a gente tem que ter isso em mente também, né? Para não criticar o Lúcio Costa de maneira vil, de maneira até irresponsável. Mas a gente precisa, sim, se desvencilhar dessas amarras, né, que a gente criou com uma cidade maravilhosa e tal, para fazer ela ser melhor ainda. Então, essa crítica, talvez Construtivo. construtiva, é uma crítica construtiva, como a gente sempre fala. E aqui ninguém leva para o pessoal. Quando eu começo um projeto e o Henrique critica, né, e o Matheus critica, não é problema. Você Quando achou o engraçado que Matheus você falou o negócio. Se eu estivesse criando, alguém chegar. Cara, mas rolava isso antigamente. Assume aí, assume Em lá. algum momento, sim. Não, é claro que isso acontece. A gente fica Não, puto, acho que eu- durante um dia e no dia seguinte, não, vamos lá, você tem razão, você não tem razão. É a própria maturidade, né? A gente está chegando aos 50 Porque é muito pessoal, né, cara? Caramba, 50 hein? É. Eu sou jovem, eu sou jovem. Você chove. Eu sou de outra geração, eu tenho Henrique 38. e Daniel, a gente faz. E legal assim, que eu tô quase todo branco, o Henrique tá mais ou menos, e o Matheus pinta o cabelo, então, cresci em 50, A Caju. na Caju. Isso começa a encher também. Eu desejo que a arquitetura de vocês consiga se estabelecer cada vez mais e consiga colaborar com a cidade, que seja uma voz para novas arquiteturas acontecendo pós-Niemeyer, pós-Lúcio Costa, para a gente poder ter usos públicos, a gente poder usar essas arquiteturas, esses pensamentos contemporâneos. É o que eu desejo para vocês, desejo sucesso, fico muito feliz novamente de hoje poder chamar vocês de amigos, porque temos muito em comum e Muitas é isso. conversas Muitas pra gente conversas para aprofundar, continuar, né? É isso. Obrigado, gente. Obrigado Obrigado a pelo você. convite, cara. E, Obrigado. É legal a gente estreitar essa E convivência. você sabe que esse papo é muito bom para a gente pensar a respeito de nós mesmos. Então é como se fosse um processo Retórica, terapêutico, né? Retórica. sabe? Eu acho que eu sou meio terapeuta, eu estou me descobrindo terapeuta. Arquiteto, terapeuta. Não, e eu gosto porque você também. É porque você foi pouco crítico aqui hoje, tá? Foi Deixa eu pouco falar. crítico. Eu Eu vou deixar gosto meu muito de veneno. você, aqui, das suas do meu pontadas, veneno. assim. Não é veneno. Então, meu amigo, é isso. Não é veneno. Eu sei, eu É, sei, eu crítica sei. é boa. Uma vez você entendeu? comentou com a Tem gente um negócio que a gente ficou pensando, cara, semanas. Lembra Sério? o negócio que você comentou? Desculpa, gente. Não, mas isso é Cara, ótimo, isso é muito entendeu? Isso é muito bom. Nossa, Mas tem eu- um vizinho assim que Porque o pessoal Colabora leva com a no gente. pessoal e leva. Pô, velho. Só Mas eu- vou elogiar, só elogiar. Pô, isso é elogio. Eu tenho uma percepção, a gente não cresce com elogio. Né? eu também acho. Mas eu gosto de cutucar lugares que a identidade está em efervescência. Então, onde a identidade não está clara,
onde a gente podia deixar um pouco mais claro. Quando a gente está falando de arquitetura, de Brasília, a gente quer clareza, a gente quer ser reconhecido de uma maneira rápida. Não é a gavetinha, não é o preconceito, mas é a potência, é a essência, né? Então, fico feliz Na de ver verdade, que contra o vocês fazem. preconceito, né, que a gente Sim. às vezes tem na cidade. Não é só categorizar, mas é a gente poder se promover, a gente tem que aparecer para o mundo. A hora de aparecer para o mundo foi nos anos 60, mas agora também é a hora, sabe? Chega dessa história de vamos contratar gente de São Paulo para vir para cá, vamos contratar porque o de lá é melhor do que aqui. Não, não, senhor. Né? Então, assim, está na hora de valorizar as pratas da casa mesmo e a gente, né, se impor um pouco, né, e se colocar para fazer a cidade melhor. A gente entende essa cidade, a cidade é muito diferente. Sim. Não adianta vir um paulista aqui fazer um... Agora, deixa eu falar uma coisa, já fazendo uma propaganda, mas eu juro que não é essa a intenção. Por exemplo, a São Geraldo do Lago, a própria São Geraldo do Cia. Eu lembro quando os irmãos Campana foram lá na São Geraldo, eles ficaram impressionados com a loja, entendeu? Quando o pessoal da Deca fez um evento lá, eles disseram, cara, não conheço nenhuma loja no Brasil que tenha a qualidade da São Geraldo do Lago. Então, assim, você vê que a gente tem muita coisa boa para mostrar, entendeu? Não só na área criativa, mas na área de empreendedorismo. Sim. Então, isso é muito legal, sabe? E essa zona de reconhecimento, apesar de áreas distintas, né? Então você tem a São Geraldo que está fornecendo materiais, suprimentos para as obras, para as construções, ela tem o mesmo incômodo que nós temos de mudar as coisas, de estar à frente, de inovar. Então, assim, de procurar ser melhor, né? Procurar ser diferente, pelo menos, do que já foi. Então, não tem aqui um padrão repetido, não tem algo que a gente possa replicar, não. Então, eu vejo esse incômodo em todo o pessoal aqui da São Geral. É uma marca que eu trabalho desde o começo da minha prática em Brasília e que também, assim, me orgulho de ver, assim, essas marcas ficam cada vez mais fortes. Muito obrigado pelo Bom demais. Muito bom.